reagir na guerra espiritual? O que fazer quando você está sendo atacado, atacada? Você já sentiu desânimo e peso no coração? Você já sentiu depressão ou intimidado por alguém? Você tem um espírito de timidez e você é facilmente intimidado? Você sente falta de controle e falta de autoridade espiritual? Você já começou a pregar ou orar pensando: onde está a vida no que estou dizendo? Em que direção estou indo? Por que eu disse isso? Você já sentiu a falta de unção na oração, como se alguém ou alguma coisa estivesse lutando contra você? Então, gente, isso aí é um ataque espiritual. E eu tenho 4 coisas que você precisa fazer quando isso acontece. Vamos lá. Então, gente, eu queria começar dizendo que eu sei que algumas pessoas procuram um demônio em cada problema que enfrentam. Porque se você puder culpar um demônio, não precisará assumir a responsabilidade por suas ações, pois não. E essa abordagem põe o foco mais nos demônios do que em Jesus. No entanto, a Bíblia nos instrui a mantermos os nossos olhos em Jesus e não nos demônios, porque Ele é o autor e o consumidor da nossa fé. E com essa advertência, eu já vou começar com as estratégias, tá? Primeiro, nós temos que quebrar as palavras ditas diretamente contra a nossa pessoa. A palavra de Deus diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, gente, conforme essas palavras que acabei de citar em Isaías, você precisa quebrar o ataque diabólico, quer seja de intimidação, de opressão, desânimo, falta de autoridade espiritual, intensa vergonha. Ordene que toda palavra proferida contra você fosse condenada. Não se importe com o que as pessoas pensem. Você precisa ouvir o seu coração, onde o Espírito Santo fala com você. Gente, tem um vídeo aqui que te guia numa oração para quebrar palavras ditas diretamente contra você. 2. Devemos viver com o foco em Jesus. E se um demônio atravessar o nosso caminho, ao fazermos isto, devemos dinamitar ele com a palavra de Deus e continuar a nossa busca por Jesus. Amém. Aleluia! No entanto, para quebrar a força de um espírito ou demônio, por exemplo, sentimentos de intimidação, vergonha, depressão, desânimo, com eficácia, precisamos saber que ela é um espírito e que não sairá se for ignorado. Esses sentimentos que acabei de listar são espíritos que ganham expressão através de qualquer pessoa que ceda a ele, até mesmo através de um crente. E a Bíblia alerta os crentes a não darem lugar ao diabo. E a palavra de Deus é a nossa espada na batalha, que sempre deveria estar ao ponto da nossa língua para lutar contra esses sentimentos que mencionei. 3. Nós temos que corrigir as pessoas em amor quando nós temos uma posição de autoridade espiritual. Aquilo que não confrontamos nunca mudará. Se o mal for ignorado,
ele se tornará mais forte. Quando um demônio nos ataca através de uma pessoa, nós temos que permanecer na nossa autoridade espiritual e não nos curvar ao espírito. Por exemplo, ao espírito de intimidação. Gente, eu fiz um vídeo aqui sobre o espírito de intimidação e como isso afeta a nossa vida. Corra lá depois desse vídeo, é muito importante para você lutar na batalha espiritual, tá? Nós temos que confrontar quem tem um espírito de rebelião. Quando você não confronta essas pessoas, aquele espírito tem permissão para, por exemplo, dirigir o culto ou falar na sua vida, por exemplo. E quando isso acontece, o Espírito de Deus, ele se vai, porque nós abrimos mão da sua autoridade. Vou te dar um exemplo. O Espírito Santo, todos nós sabemos, ele dá dons para pessoas diferentes. E um desses dons listados aqui é o dom de discernimento de espíritos. Pode verificar isso. E isso significa que o Espírito Santo dá a capacidade de discernir se uma mensagem é dele ou se é de outro espírito. E isso significa que na igreja ou saindo de uma pessoa ou aqui no YouTube mesmo, você pode ouvir uma mensagem que não venha de Deus. E é nesses casos que a pessoa em autoridade espiritual precisa confrontar a pessoa que trouxe a mensagem de outro espírito e corrigir a pessoa publicamente e anunciar publicamente que não veio do Espírito Santo, para que todos os ouvintes saibam realmente que não veio de Deus. Gente, temos que confrontar, tá bom? E isso requer ousadia. E nós precisamos ter um espírito de ousadia dentro de nós. Amém? 4. Nós, os cristãos, precisamos aprender a viver no Espírito. O Espírito de Deus revelará contra o que você está lutando. Sem discernimento, concentraremos a nossa atenção nos efeitos colaterais. Se não reconhecermos com o que nós estamos lidando, nós questionamos: por que eu estou sentindo depressão? Por que estou aqui? Será que eu não tenho mais o chamado de Deus na minha vida? Será que deveria deixar de fazer essa obra de Deus que estou fazendo ou esse trabalho? E aí, gente, o peso e o desânimo vêm. Mesmo quando não somos atacados verbalmente por pessoas, ainda podemos sofrer de um espírito de intimidação e controle, por exemplo. Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos. E esses espíritos querem que nós foquemos em nós mesmos e não em Deus ou no que Deus tem para outras pessoas que estejamos ajudando. Quando focamos em nós mesmos, com essa linha de raciocínio, questionando tudo que está nos acontecendo, não somos capazes de ministrar e ajudar os outros para a honra e a glória do reino de Deus. Então, peça para o Espírito Santo encher sua vida e caminhe sempre com Ele, na presença santa dEle, orando em línguas constantemente o seu dia todo. Se tentarmos lutar as batalhas espirituais com armas carnais, na melhor das hipóteses, ficaremos frustrados e, na pior delas, sairemos feridos e derrotados, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento
a obediência de Cristo. Ou seja, gente, o inimigo ataca a nossa alma e ele não é derrotado através da psicologia ou do pensamento positivo. A nossa arma contra os demônios é a espada do Espírito, permanecendo firmes na palavra de Deus. Amém, gente? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você aprender mais sobre a batalha espiritual e também assista esse vídeo aqui para você aprender como orar na batalha espiritual, tá bom? Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.